Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindo. Obrigado a todos e todas pela presença. Eu sou Rubens Benini, da TNC, e a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre os aspectos socioeconômicos nacionais e globais envolvidos no ganho da escala da restauração. A gente vai começar, vai ter uma conversa aqui entre 3 palestrantes. Eu abro falando um pouco de custos da restauração e a necessidade de um monitoramento ou uma elaboração de uma revisão desses custos de uma forma periódica, né, com uma certa frequência. Depois a gente vai ter a Mariana de Oliveira, do WRI, falando de impactos econômicos, sociais e ambientais da restauração em larga escala no Brasil. E o último palestrante vai ser o Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente, que vai falar um pouquinho dos compromissos internacionais brasileiros e como isso pode efetivamente auxiliar a implementação da restauração em larga escala aqui no nosso país, né? Vai explicar um pouquinho mais sobre a NDC, Acordo de Paris, enfim. E aí a ideia é que a gente tenha pelo menos uns 30 minutos de debate, então vou pedir aí para quem tiver perguntas, né, o pessoal realmente que tem interesse no assunto, participar mesmo. A ideia é trocar uma ideia, que a gente possa fazer uma coisa bem interativa aqui. Então, abrindo aqui, como eu disse, eu vou falar dos custos de restauração, né, no Brasil. Mas antes de falar dos custos de restauração, eu queria... Eu sei que para ninguém aqui é novidade, mas é sempre bom a gente frisar, né, por que a gente trabalha com restauração. Então, a TNC ela tem uma estratégia específica de restauração a nível global, e no Brasil essa estratégia é muito forte, eu diria que é onde a gente mais tem experiências com o tema de restauração. A gente ajudou a restaurar mais de 16 mil hectares em 10 estados brasileiros. E por quê? Né? Porque a restauração ela traz uma série de serviços ecossistêmicos, né? Desde energia, comida, fibra, a própria conservação da biodiversidade, a segurança hídrica, e de uns tempos para cá, a gente escuta muito falar em economia da restauração, né? E a TNC acredita muito que a gente tem que, de fato, fazer a restauração florestal se tornar um setor para que a coisa seja absorvida, empoderada, não só pelo poder público, mas pela sociedade de uma maneira geral, né? Então, a gente tem, hoje, essa questão mais relacionada também à agenda climática, né, ao potencial de sequestro de carbono que a restauração traz, e a geração de empregos também associada à restauração. Aqui é um paper publicado ano passado pelo Bronson, que é da TNC, dos Estados Unidos, com mais uns 40 autores participaram, Yale, Oxford, Harvard, tem autor de várias universidades, WRI participou. E o que ele mostra? Ele mostra que a restauração, a reflorestação, restauração, é a ação humana que mais pode ter eficiência no sequestro de carbono da atmosfera. Então, isso reforça ainda mais, né, diante aí as mudanças climáticas, a necessidade da gente fazer restauração. E isso quer dizer o quê? Que se todos os países que assumiram seus compromissos, suas NDC, suas metas no Bond Challenge ou Acordo de Paris, se todos cumprirem com o que se compromissaram, é o equivalente a dizer que a gente está tirando anualmente 650 milhões de carros das ruas. Todos os anos tirar 150 milhões de carros. Então, a gente consegue enxergar o impacto que a restauração pode trazer em benefícios climáticos, né? Aqui, os grandes desafios, as oportunidades que existem hoje para a restauração, eu não vou falar muito disso, porque o Gabriel vai se aprofundar nisso um pouco mais, mas acho que vale a pena todo mundo ter claro aqui que a gente está falando de restaurar mais de 12 milhões de hectares, né? Essa é a meta do governo brasileiro. E qual que é o problema hoje, né, que a gente enxerga assim? Porque o que acontece, ou melhor, por que não acontece? Né? A restauração ela não tem ocorrido na velocidade e na escala que a gente precisa, né? Então, a gente está falando, aí se somar todas as organizações que trabalharam com restauração, a gente não chega a muito mais que 100 mil hectares no Brasil. Então, eu acho que falta muito para a gente alcançar essa escala, e é isso que a gente tenta fazer, né, dentro da estratégia de restauração na TNC, com vários parceiros, incluindo governo, né? Então, a gente
fez um mapeamento. Por que a restauração não ocorre, né? Quais são os fatores limitantes, vamos dizer assim. E em todos os projetos que a gente trabalhou, a gente identificou alguns fatores, né? Aqui foi uma tentativa de fazer uma adaptação do barril de Liebig. Quem estudou agronomia ou engenharia florestal tem mais familiaridade com isso, porque foi desenvolvido por Liebig para nutrição mineral de plantas. Você lembra disso? Então, aqui, por exemplo, água, né? Se não tem água, não adianta eu ter, por exemplo, nitrogênio ou fósforo. Não adianta, porque a planta, tendo nitrogênio ou fósforo, ela não se desenvolveria porque não teria água, por exemplo. Exatamente. Então, aqui eu tentei trazer esses fatores limitantes para a restauração. Então, quanto menor a barrinha, mais limitante ela é. Por exemplo, não adianta eu ter insumo, infraestrutura e capacidade técnica se eu não tiver área disponível. Não adianta. Não adianta eu ter insumo se eu não tiver recurso. Então, essa é a ideia desse barril, tá? Não sei se ficou claro, não sei se ficou didático. Algumas pessoas criticaram, mas para mim ficou muito interessante, eu gostei. Então, e o que a gente observa? É que hoje, né, de modo geral, liderança, pessoas engajadas em restauração, com vontade de fazer acontecer, isso já existe na maioria dos territórios brasileiros onde a gente trabalha. Então, o que a gente começa a observar agora de fator limitante é recurso financeiro, que também agora com essa questão de conversão de multas, recursos do BNDES, começam a ser supridas, e tem a questão da área disponível, né? A área disponível, o que é? É engajamento do produtor rural, né? Ontem eu falei disso, mas reforçando um pouco mais, se a gente não engajar o produtor rural, não tem restauração. E eu frisei aqui, grifei aqui recurso financeiro, porque aí vem a parte que compete a gente falar aqui hoje, que é o custo da restauração. Quando a gente fala de recurso financeiro, né, principalmente política pública, quanto vai custar isso tal, e o custo da restauração no Brasil, até recentemente, a gente costumava falar que era uma piada, né? Você ia conversar com uma empresa, 30 mil reais por hectare. Você ia conversar com uma ONG, 10 mil. Uma prefeitura, 15 mil. Lá no Vale do Rio Doce, 40 mil. Rio de Janeiro, 100 mil. Então, cada um era uma discrepância, né? Um desvio padrão enorme, né? Então, a gente fez um trabalho publicado aqui ano passado, lá no Congresso da SER, lá em Foz do Iguaçu, esse livro da economia da restauração florestal. E no capítulo 2 ele traz um levantamento que a gente fez de 2 anos estudando esses custos, levantando esses custos, e eu vou falar um pouquinho disso. E aqui eu mostro também outras publicações, aqui do nosso parceiro WRI, por exemplo, né, mostrando que a temática economia da restauração está bem em evidência, cada vez mais em evidência. Tem vários outros trabalhos, Agroícone, Instituto Escolhas, vários atores super competentes também trabalhando nessa agenda que vem cada vez mais ficando em evidência. Esse aqui é a página do capítulo 2. Depois, no final da apresentação, eu coloco um link para download, quem quiser. Infelizmente, não tenho mais cópias físicas, todas foram distribuídas ontem. Mas em São Paulo ainda existem aí alguns. Então, quem tiver interesse pode fazer o download ou me procurar. Esse trabalho, depois que foi publicado esse livro, ele foi atualizado, a gente fez uma revisão, e foi publicado na forma de relatório de pesquisa pela TNC, IPEA, Embrapa, com apoio da GZ e Ministério do Meio Ambiente. E os números que eu vou mostrar para vocês, mas antes falar um pouquinho da metodologia, né? Como é que foi? Quando a gente começou a trabalhar isso mais ou menos em 2015, final de 2014, a gente achou assim, vai ser super fácil, vamos fazer um levantamento aí, quanto custa e pronto. Putz, começamos a fazer as pesquisas em campo, a gente percebeu que precisava dar um passo atrás. Antes de levantar os custos, a gente precisava fazer as caracterizações das técnicas empregadas. Cada bioma usa alguns conjuntos de técnicas, alguns usam muvuca, semeadura direta, outros não. E mesmo quando é plantio total de mudas, muda muita coisa. O Pampa, por exemplo, é muito diferente do Cerrado e da Mata Atlântica, né? Então, a gente teve que dar um passo atrás e entender quais eram as técnicas. Aí a gente consultou vários especialistas, centenas de pessoas, conversamos para definir quais eram as técnicas. Para algumas áreas, isso foi um pouco mais difícil, principalmente no Pantanal e no Pampa e na Caatinga, porque tinham pouquíssimas informações, poucas pessoas especializadas. A gente procurou
e acessou quem a gente conseguiu. Depois que a gente conseguiu, de fato, fechar as técnicas, a gente discriminou quais eram as atividades empregadas em cada uma daquelas técnicas. Então, que ação era necessária, né? Preparo do solo, controle de formigas, enfim, todas as etapas e quantificamos a gente levantou toda a quantidade de insumos e mão de obra necessária para cada uma dessas atividades. Então, foi isso, a gente levou mais de um ano fazendo esse trabalho, a gente imaginou que a gente ia fazer em 3, 4 meses, levamos quase 1 ano e meio, né, na verdade. E aqui, então, de uma forma sintetizada, os valores que a gente conseguiu, né. Então, vocês vão ver que tem os 6 biomas brasileiros aqui. O Pampa está dividido em formações florestais e campestres, o Cerrado também. Então, a gente tem as técnicas que foram caracterizadas aqui numa primeira etapa: plantio total de mudas, condução da regeneração natural passiva, plantio total com sementes, adensamento e enriquecimento usando mudas e adensamento e enriquecimento usando sementes. E quando vocês lerem CAF ou CAD, CAF é cenário ambiental favorável e CAD é cenário ambiental desfavorável. O que isso significa? Significa distância de viveiro, área mais declivosa, ausência de mão de obra, solo muito degradado. Então, esse é o cenário ambiental desfavorável. E aí vocês observam que a gente pode ter custos que variam realmente muito, né? Quando a gente emprega a regeneração natural em áreas onde ela é possível, a gente pode ter aí R$180, R$178, se o cenário ambiental for desfavorável, né? Porque quando ele é favorável, praticamente o custo é cerca, que não está incluído aqui. E aqui os custos máximos que foram observados na técnica plantio total de mudas, que a gente pode chegar a R$21, R$22 mil quase por hectare. É importante falar que esses custos eles estão levantando insumos, mão de obra, mas não estão aqui, por exemplo, lucro de empresas. A maioria das empresas fala, a gente embute aí 25%, 30% de lucro. Então, tem que adicionar isso aí quando a gente for contratar uma empresa. O custo de cerca também ele está separado, né, porque a gente calcula por metro linear, algumas áreas não precisam de cercamento. Então, aqui a gente coloca o custo de aceiros e cercas. Metro linear em cada um dos biomas, né, pode variar aí de R$1 a R$1,50, dependendo do bioma. E o custo total de cerca também varia muito. Na Amazônia, por incrível que pareça, é mais barato. E na Mata Atlântica, R$22,50 o metro linear. Isso, se você tiver que cercar 1 hectare de área, pode aumentar em até R$6, R$7 mil também por hectare. Então, pode passar dos 35, pode chegar a 40 mil, dependendo da margem de lucro de algumas empresas. Aqui a gente quebra os custos né, em componentes, né? Então, existem adensamento e enriquecimento com mudas, adensamento e enriquecimento com sementes, as técnicas, né, aqui no eixo X. Condução da regeneração natural, plantio total com mudas e sementes, plantio total com mudas, plantio total com sementes, regeneração natural no cenário ambiental favorável. Então, a gente observa, por exemplo, que na condução de regeneração natural, o controle da vegetação competidora, braquiária, é a componente desses custos que tem o maior impacto. Acho que o interessante desse gráfico é a gente perceber que esse mais escuro, esse gráfico preto aqui, ele é insumos. Então, a gente vê que a gente usa muito insumo, né? Então, o componente insumos, fertilizantes, formicidas, tal, ele tem um impacto muito grande na composição dos custos da restauração. E isso pode servir de insumo para a gente discutir política pública, isenção de impostos para alguns produtos, para pensar em alavancagem da restauração. E também nesse livro, no capítulo 2, a gente tem esse gráfico, esse infográfico, que mostra no cenário ambiental favorável desculpa, aqui está errado, é desfavorável aqui no vermelho. Ele mostra os custos para cada um dos biomas com as distintas técnicas. Então, vocês podem baixar isso e usar esse infográfico, que eu acho bem bacana. Agora, encaminhando assim para as lições aprendidas, né, e considerações finais que a gente teve durante esse trabalho, acho que vale destacar que a restauração, evidentemente, é uma atividade muito intensiva, exige muita mão de obra,
E isso tem sido um gargalo em várias regiões do país, principalmente quando a gente fala de sistemas agroflorestais, isso é bem difícil. Então, é um fator a ser considerado. Também, acho que vale a pena a gente destacar aqui que a gente precisa pensar em discutir subsídios ao desenvolvimento de mecanismos legais, também fiscais, que facilitem e incentivem a restauração em larga escala. Um outro ponto, né, como eu já comentei, a gente teve dificuldades, então, de levantar algumas informações em alguns biomas, e isso mostra também a fragilidade e que a gente precisa avançar em técnicas de restauração em alguns biomas, como Pantanal, Pampa, Caatinga. E a questão de levantamentos periódicos, né? Esse trabalho ele foi realizado com dados de 2016, mas a gente precisa fazer isso, uma atualização disso, né? Por quê? Porque aqui eu trago um trabalho do Bernardo Strasbourg, do Instituto Internacional de Sustentabilidade, onde ele mostra que a gente pode ter um ganho de escala. Então, se você restaura 1 hectare, você pode ali gastar 30 mil reais, né? 11 mil, 12 mil dólares. E se você começa a aumentar a sua área de restauração, você pode reduzir isso bastante, né? Significativamente. Então, você pode cair ali para 7 mil, 7.500 dólares por hectare. Então, por quê? Porque você vai economizar em cerca, quando você compra insumos em quantidade, você economiza. Então, você conversa com o setor florestal, de papel e celulose, eles compram adubo, por exemplo, fertilizantes, e mudas em multa escala, então o custo vai lá para baixo, por isso essa redução. Mas a gente precisa monitorar isso, né, ver, de fato, a gente está conseguindo reduzir ou isso é só uma suposição. Então, para fechar aqui, estou encaminhando para o final. Não sei se vocês sabem, mas no ano passado o Brasil criou uma lei que chama Lei do PIB, ou Índice do PIB Verde. E o que é? Né? A gente, na verdade, essa lei é um parágrafo, né? Fala assim, o IBGE que resolva o que é isso. Mas foi criada essa lei e a gente vê uma oportunidade de fato, criar o setor da restauração florestal. Então, né, o setor da restauração florestal que a gente discutiu bastante ontem aqui à tarde, né, trazendo o componente economia da restauração, pode ser um aliado, pode ser um dos componentes dentro dessa equação do PIB verde e, obviamente, o custo da restauração é muito importante nessa equação toda. Também queria falar para vocês que o Instituto Escolha, não sei se vocês conhecem, tem uma calculadora que chama Quanto é Plantar a Floresta. Vocês entram lá no site dele, colocam a tua área lá, tal, ele vai te dar um custo estimado de restauração. Só que eles usaram uns dados não tão precisos quanto esse levantamento que a gente fez com o IPE, com o Ministério do Meio Ambiente, Embrapa, e a gente está colocando os nossos dados nessa calculadora para ter uma coisa mais refinada. E a gente está conversando com a Embrapa também para que isso possa integrar o web ambiente. Isso ainda está em discussão, mas bem provavelmente que a gente caminhe nessa direção, para que todos tenham acesso. Ela já é pública, né, essa calculadora. Então, gente, acho que era essas mensagens que eu queria passar para vocês. Meu tempo acabou aqui. Muito obrigado. Você, né, mãe? Agora, Mariana, do WRI. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, trabalho no WRI Brasil. Vou contar para vocês um pouquinho do que o WRI vem fazendo nos últimos anos nessa agenda de restauração. E, enfim, enquanto eles carregam aí a minha apresentação, para quem não... Essa não é a minha apresentação. Para quem não conhece o WRI é um instituto de pesquisa americano, com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil há 15 anos trabalhando com cidades, mais recentemente, em 2013, entrou na agenda de clima e florestas aqui no Brasil. E estamos muito próximos do Ministério do Meio Ambiente, enfim, vários outros governos de estados e organizações não governamentais, de pesquisa também, para avançar e contribuir com essa agenda de restauração. Então, me deram uma pergunta norteadora para fazer essa apresentação de hoje. Estou aqui para contar bastante do trabalho de colegas meus, então me perdoem se eu não for tão profunda em algumas coisas da metodologia, mas todos os documentos que eu vou apresentar aqui são públicos, estão disponíveis.
os nossos pesquisadores estão à disposição para maiores esclarecimentos. Então, quais são os potenciais benefícios advindos da restauração de paisagens e florestas em larga escala? E aí, desculpa para quem viu minha apresentação ontem já, mas é sempre bom a gente trazer um contexto de que restauração que a gente está falando. A gente trata do conceito de restauração de paisagens florestais, que é um conceito que aborda formas de restaurar que vão além da restauração ecológica, né? Então, a gente pensa num mosaico passível de diferentes usos, pensando na funcionalidade, na produtividade, e que isso, na verdade, que essa restauração é um conjunto de estratégias de intervenções para, então, atender às demandas de hoje e do futuro, né? Então, isso na prática é olhar para onde hoje é pasto degradado, e principalmente, né, e pensar em formas de incentivar a agricultura sustentável, um pasto mais produtivo, a silvicultura de nativas e exóticas e a floresta em pé, enfim, do ponto de vista ecológico, que está lá para garantir a geração de serviços ambientais e conservação. E, lógico, pensando sempre do ponto de vista do cumprimento legal, né, APP, reserva legal, e também na geração de serviços ambientais e geração de renda. E aí, fiquei pensando, né, como vou apresentar alguns impactos. E aí eu trouxe o exemplo do Vale do Paraíba, que a gente fez a aplicação de uma metodologia, que é a metodologia ROM, Metodologia de Avaliação de Oportunidades de Restauração. E eu estou trazendo aqui o caso do Vale do Paraíba de São Paulo, não porque eu gosto mais de São Paulo, mas porque foi onde eu acompanhei o trabalho mais de perto. Mas muitos desses dados que eu vou apresentar para São Paulo existem para outros estados, como Espírito Santo, Pará, Distrito Federal, Pernambuco, Santa Catarina, e em breve teremos aí também de Minas Gerais, que a gente está trabalhando nisso. Então, é uma metodologia que a gente intitula como uma caixinha de ferramentas que você pode pegar várias análises que tem lá dentro e personalizar para aquela paisagem que você está aplicando. E aqui a gente está falando do Vale do Paraíba, então. Tem o relatório publicado junto com o governo do estado, a Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando que é a bacia que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, super populosa, com vários interesses da questão hídrica. Tem muita coisa do PIB brasileiro que está aqui, do ponto de vista industrial. Tem a produção de arroz, enfim, é uma região super complexa. Foi a entrada, enfim, historicamente, a entrada, né, dos portugueses, super degradado. Enfim, tem uma aptidão florestal latente. E aí, a gente vê, então, uma paisagem como essa, um conjunto, a gente quer isso, e a gente quer saber quanto que isso pode gerar para o produtor, quanto que isso vai impactar a PIB, quanto que isso vai contribuir para a questão hídrica. E aí, através da ROM, enfim, das metodologias, das análises que a gente desenvolveu, a gente chegou em alguns números. Então, hoje, se você quiser restaurar o Vale do Paraíba, você pode restaurar 423 mil hectares. Poxa, é um número grande, é muita coisa. E a gente pode utilizar vários modelos de restauração, desde o ponto de vista ecológico até um silvopastoril para aumentar a produtividade. Então, essas oportunidades estão identificadas. Existe hoje o que a gente chama de um atlas, que isso está disponível, que as pessoas podem acessar essas bases de dados de como essas análises foram geradas. E aí você me diz, poxa, mas Mariana, o que significa? Né? A gente não pode pensar só em número, só em hectare. E até cheguei um pouquinho antes dessa apresentação, e a mesa anterior estava falando sobre escala também, mas do ponto de vista mais ecológico, de diversidade de espécie e tudo mais. E aí eu trouxe aqui também números que são diferentes do que a gente está habituado a ver. Né? Então, se a gente restaurar esses 423 mil hectares, isso impactaria em 32% do PIB agropecuário do Vale do Paraíba. É muita coisa. O que representa aí, 119 milhões de reais por ano. Isso faz muita diferença para eles, hoje, que é uma economia baseada no leite, na baixa produtividade, enfim, aquela realidade brasileira que paira sobre principalmente a Mata Atlântica. Pensando aí do ponto de vista climático, né, quando a gente fala, poxa, tem um monte de compromisso internacional, mudança climática, o que isso representa? Né? Então, um potencial de armazenamento de carbono que corresponde a 0,5% do compromisso brasileiro
da nossa NDC, que o Gabriel vai explicar melhor para a gente um pouquinho o que é isso. Mas, então, tem uma parcela de contribuição aqui interessante. E contribuiria também para a redução da perda de solo, que é evitar a sedimentação, né? Os sedimentos correndo para o rio. Então, isso é super relevante, e ainda mais considerando que essa é uma região de interesse do ponto de vista hídrico, né, que abastece as 2 maiores metrópoles do Brasil. E aí, pensando que a gente pode considerar que existem, isso aqui num nível de tomada de decisão, influenciar tomadores de decisão, pessoas do Estado, que estão pensando no desenvolvimento territorial. E aí, passando para outro tipo de ator que também quer ver a restauração, a gente pode pensar em negócios. E aqui a gente vai, então, eu vou falar um pouquinho sobre negócios que consideram também a silvicultura de nativas. Então, a gente tem um projeto que se chama Verena, a sigla do Valoração Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas, que reuniu vários dados, vários casos de estudos, para, então, desenvolver uma ferramenta capaz de entender como você pode fazer um plantio e quais atributos que você tem que considerar na sua análise para dizer se isso é viável ou não economicamente, para que um investidor olhe isso e possa, querer ou não, investir no seu projeto. Então, você pegar uma análise financeira no business as usual, né, que a gente faz hoje, de como está sendo feito, e também acrescentar outros atributos nessa análise, pensando que a gente vai querer tá transicionando para uma economia de baixo carbono. Então, considerando essa análise, né, bem resumidamente, a gente estabeleceu algumas premissas. Então, considerando aí um fluxo de caixa descontado no horizonte de 7 a 35 anos, enfim, todos isso, a venda de madeira serrada, compra e venda do ativo fundiário do começo ao fim, enfim, a gente tem várias premissas que a gente estabeleceu para rodar essa análise. E aí, no final, a gente tem aqui a taxa interna de retorno, que é um número mais fácil de entender, pelo menos para pessoas como eu, que não sou da área financeira, mas que mostram que o negócio de nativa, da silvicultura de nativas, tem resultado muito semelhante aos esperados do eucalipto, o que demonstra que existe, sim, a possibilidade da gente, então, incentivar essa economia da silvicultura de nativas. Porém, o que a gente tem que pensar? Que existem elementos condicionantes nesse processo, seja a questão da diversificação de portfólio desses projetos, seja a questão do desbaste, a gente tem que dar um aproveitamento econômico para as madeiras que são desbastadas durante o processo, tem que ter aumento real no preço de madeira, tem que ter aumento na produtividade. Então, a gente tem que trabalhar na questão de melhoramento genético, enfim, uma questão ali de pesquisa e desenvolvimento dessas espécies nativas, e a valorização do capital natural. Então, para cada uma desses elementos condicionantes, também foi feita uma análise e também existem resultados. Só que como o nosso tempo aqui é curto, eu resolvi não apresentar isso, mas está disponível na publicação, é só acessar, tá bom? E aí, entrando na questão da valorização do capital, eu pego o gancho já para outra questão, que são soluções pensadas com base na natureza, que é a questão da infraestrutura natural. Da BLR também tem projetos, a gente fez análise de 3 bacias no Brasil, que abastecem 3 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, Cantareira, Guandu e Jucu. E aí, a gente tentou entender como que a infraestrutura verde pode contribuir para soluções para as empresas de saneamento que são responsáveis pelo gerenciamento dessas bacias. Então, o Infraestrutura Natural para São Paulo já foi lançado, o do Rio de Janeiro vai ser lançado agora em dezembro, e o do Jucu ainda está em preparação, mas vai ser lançado em breve. E aí, quais os resultados dessa análise do Cantareira, né? Então, se a gente restaurar 4.000 hectares ao redor do reservatório do sistema Cantareira em áreas prioritárias,
diminuiria em 36% a perda de solo. E num horizonte de 30 anos, a empresa responsável pelo gerenciamento, que é a Sabesp, economizaria 69 milhões de dólares. Ou seja, é um ganho econômico, porque no fim do dia, isso tem uma taxa de retorno de 28%, que é compatível com investimentos feitos em infraestrutura cinza, que são as infraestruturas convencionais. Tá? Isso tudo pensando em tratamento de água, tá bom? E aí, como que a gente olha, né, a visão de futuro? Pô, apresentei um monte de dados, o que a Mariana quer dizer com tudo isso, né? Que a gente tem nossos compromissos internacionais. E eles podem nos ajudar a acessar diversos fundos, diversas fontes de financiamento. Porque é esse financiamento que vai garantir que a gente faça uma restauração no longo prazo. E eu coloquei aqui, até esqueci de colocar a infraestrutura natural aqui, mas é que essas ferramentas, enfim, essas metodologias que eu trouxe aqui hoje, são formas de apresentar esses dados para esses fundos, para a gente, então, conseguir atingir os 12 milhões de hectares que a gente tanto sonha. Obrigada. Obrigado, Mari. Ótimo. Agora a gente vai escutar um pouquinho o Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente. Por favor, Gabriel. Boa tarde, gente. Obrigado, Rubens e a Sobre pelo convite. Sempre uma alegria estar falando com vocês, né, em nome do Ministério do Meio Ambiente, e não só pela oportunidade de estar aqui com vocês, mas pela também oportunidade de estar uns dias fora de Brasília. Eu queria agradecer, porque o momento atual não está ajudando, né? Então, ajuda a saúde mental também passar uns dias discutindo com vocês. A ideia desse momento de debate aqui é a gente trazer um pouco para vocês o link dos compromissos internacionais com essa história toda que a gente está falando de recuperação, restauração florestal aqui no Brasil, né? Vários de vocês já ouviram muito as siglas, né? A NDC, parece que é uma coisa óbvia, né? Mas talvez se perguntar para algumas pessoas aqui, explicar o que é a NDC, entender o que é esse compromisso que o Brasil fez no âmbito do Acordo de Paris, não é necessariamente uma coisa simples. Eu dividi essa apresentação, basicamente 90% dela a gente vai estar explicando um pouco o Acordo de Paris e NDC, e vocês vão entender isso, porque depois, na verdade, é que os outros compromissos que o Brasil fez, principais, que o Bond Challenge e a Iniciativa 2020, estão atreladas à NDC do Brasil, né? Então eles são muito mais simples de explicar, depois que a gente entende o que o Brasil colocou como compromisso internacional na sua NDC. Né? Então a gente vai tratar aqui um pouquinho, basicamente do Acordo de Paris e o que é essa contribuição nacionalmente determinada. Depois, rapidamente, do Bond Challenge e da Iniciativa 2020 e discutir um pouquinho, tanto a Mari quanto o Rubens já deram alguns spoilers aqui da conexão de agenda de floresta e clima, né, principalmente em relação à manutenção e remoção de carbono da atmosfera. Esse é o grande link, que eu acho que é o mais óbvio, né? Mas entender um pouco os desdobramentos dessa agenda e como que a gente, como país, pode se aproveitar, tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto das iniciativas, né, da sociedade civil, do setor privado, eu acho que é o objetivo do nosso debate aqui. Então, como eu falei para vocês, o foco aqui do nosso debate vai ser, nesse primeiro momento, a gente entender o que o Brasil se comprometeu em relação à mudança do clima. E aí é importante que a gente entenda de onde a gente está partindo, né? Por que o compromisso da agenda de clima ele é um compromisso tão forte? E a gente tem, talvez, a estrutura de governança mais forte, multilateral, global, justamente relacionada a essa agenda, né? Desde dali da Rio 92, quando foi fundada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que a gente chama em inglês de UNFCCC, a gente começou a ter, por meio de todos os relatórios do IPCC, as informações sobre a conexão entre as emissões de CO2 e a mudança do clima no mundo, uma emergência, uma atenção muito grande a como o nosso comportamento como sociedade estava resultando e alterando em relação ao comportamento e à mudança do clima. Desde o começo, acho que o UNFCCC e os países que fazem parte dessa convenção perceberam o potencial de link entre o discurso de mudança do clima e as alterações econômicas, as oportunidades econômicas que poderiam decorrer dessas mudanças. Se a gente olha para hoje, né, depois de aí
20 e tantos anos de debate sobre mudança do clima, a gente percebe movimentos de países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, o Reino Unido, que tem transformado as suas economias em função da importância da agenda climática. Tem reorganizado as suas estruturas administrativas e tem buscado grandes alternativas e oportunidades econômicas por meio da agenda de mudança do clima. Esse contexto deu uma força muito grande às regulamentações e aos instrumentos que foram negociados e pactuados a partir da mudança do clima. Coisa que não aconteceu do mesmo nível com a Convenção de Biodiversidade, por exemplo. Né? É claro que é super relevante, a questão da biodiversidade é uma das fundamentais dentro da nossa agenda ambiental, mas se vocês olharem para os compromissos que foram assumidos na CDB, eles não tiveram a mesma força de transformação econômica que os compromissos assumidos na UNFCCC. Em parte disso, por essa questão de participação e do objetivo que ela tem, né, a Convenção de Clima tem 196 países, né, como partes, então ela tem, quando ela né, celebra um acordo, um instrumento, é um instrumento que tem, de fato, uma representação muito grande. E, como curiosidade, o Brasil foi o primeiro país a assinar, porque ela nasceu na Rio 92, e a partir da Rio 92 o Brasil teve esse protagonismo de ser o primeiro ali a submeter a sua adesão à convenção. Um dos elementos que são discutidos, debatidos dentro de uma convenção como essa, acho que talvez o mais famoso que você já tenha ouvido falar, são os princípios, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né? Basicamente diz que todos os países têm responsabilidade quando a gente pensa na mudança do clima, mas alguns têm um compromisso histórico maior do que outros países, em função de toda a sua trajetória de desenvolvimento. Então, quando a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, são países que, para chegar onde estão hoje, emitiram, poluíram muito mais. Então, quando a gente olha nos compromissos que os países têm que assumir, eles são comuns, mas são diferenciados. Então, esse é um dos princípios que a UNFCCC coloca e é seguido por todas as 196 nações que são signatárias da convenção. Outros compromissos, não vou entrar em detalhes para vocês, mas só para entender a lógica, né, de produção de acordos, né, e instrumentos dentro da convenção, por exemplo, a elaboração dos inventários nacionais de emissões. Isso é uma obrigação das partes. Né, então, são regras diferenciadas para os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas todos eles têm que reportar as suas emissões de gás de efeito estufa, e aí a gente já começa a fazer uma conexão muito clara, principalmente nos países, né, onde a mudança de uso da terra é um grande fator relacionado às emissões, com a agenda de floresta. Né? No caso do Brasil, mais desmatamento, menos desmatamento, mais recuperação, menos recuperação, vai ter um impacto muito grande no que a gente tem de resultado de emissões de gases de efeito estufa. Outro elemento, né, de compromisso entre as partes é a implementação de programas nacionais e regionais com medidas para mitigar a mudança do clima e se adaptar a ela. Então, aqui a gente já vai entendendo e conectando com o que a Convenção coloca, né, de compromisso que as partes têm que assumir e realizar a partir da implementação das suas iniciativas nacionais e dos seus compromissos internacionais. E aí a gente chega ao Acordo de Paris, né, o histórico Acordo de Paris, em 2015, na COP21, que a gente pode dizer que foi, eu acho que, o primeiro acordo entre todas as partes que a gente chama de realizar esforços ambiciosos para combater as mudanças do clima e adaptar-se aos seus efeitos, também destacando o apoio aos países em desenvolvimento. Ela teve um objetivo central, que é manter o aumento da temperatura no máximo até 2 graus Celsius, e considerando esforços adicionais, né, para a gente conseguir manter esse limite de aumento de temperatura até 1,5 grau. Então, esse foi um elemento bastante central do Acordo de Paris. E ele entrou em vigor, como vários outros acordos de cooperação internacional, eles entram em vigor a partir de um número mínimo de adesões. Né? Então, ele entrou em vigor, apesar de ter sido celebrado e comemorado lá em 2015, ele entrou em vigor de fato em novembro de 2016, quando 55 países, que representam 55% das emissões, ratificaram o acordo. E o Acordo de Paris, ele traz, e aí acho que é um elemento importante aqui para a gente esclarecer, ele traz a necessidade de cada país, de cada parte, preparar, comunicar e manter o que a gente chama das suas contribuições nacionalmente determinadas, que na sigla em inglês é a NDC. Então, esse acho que talvez uma das grandes novidades do Acordo de Paris, porque ele traz para a responsabilidade de cada um deles
determinar, dizer o que eles vão fazer para chegar naquele cenário de 2, no máximo 2, mas com o objetivo de chegar no máximo a 1,5 grau de aumento de temperatura na Terra. Né? Então, o artigo 4.2 do Acordo de Paris traz, então, essa definição da NDC e a necessidade de cada uma das partes apresentar esse documento. Né? Então, alguns princípios, né? A NDC é um documento que ela tem alguns princípios, cada país escolhe um pouco do formato, mas ela tem ali um conjunto de iniciativas que precisam estar dentro delas. Né? Então, primeiro, que são ações progressivas com a maior ambição possível. Então, os países têm que, de fato, né, colocar suas contribuições, de fato, com a maior ambição possível. Precisa ter metas de redução de emissões absolutas para toda a economia, para os países desenvolvidos. Isso é importante porque a gente vai ver daqui a pouquinho a contribuição que o Brasil apresentou. E o Brasil, nesse caso, não era obrigado a apresentar metas absolutas de redução de emissão. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que foi o que o Brasil fez. E países em desenvolvimento devem continuar aprimorando os esforços de mitigação rumo a uma redução de emissões para toda a economia, e a possibilidade de incluir um componente de adaptação, que no caso da NDC brasileira também foi feito. E um outro princípio, uma outra iniciativa super importante das NDCs é que elas deveriam ser progressivas. Né? A partir do momento que você estabelece um primeiro compromisso, a ideia é que nas rodadas de revisão futuras das NDCs, que os países sejam cada vez mais ambiciosos nos seus resultados. Então, o fato de você estar apresentando um determinado objetivo de redução num primeiro momento não significa que você não tenha que depois ser mais ambicioso ainda na sua proposta de redução. E a ideia é que, dentro da convenção, existe um mecanismo para que isso seja trabalhado ao longo de ciclos de avaliação de cada uma das NDCs. E isso é super importante quando a gente enxerga as trajetórias de emissão de cada um dos países e de todo o cenário global, como a gente também vai ver daqui a pouco. Até o momento, a gente tem 165 países com NDC submetidos, e esse é um ponto super importante do nosso debate, porque esse aqui é o cenário de aumento de temperatura que a gente tinha antes da submissão das NDCs. Então, aqui em cima na linha amarela e a variação aqui, então esse é o cenário que a gente tinha antes das NDCs. A linha azul é o cenário que a gente deveria ter para manter o máximo de 2 graus de aumento de temperatura, e a linha verde é o cenário ideal, né, da gente manter o máximo 1,5 grau de aumento de temperatura. Com o conjunto de NDCs que foram apresentadas pelos países, a gente está aqui na linha amarela. Ou seja, mesmo com o Acordo de Paris, mesmo com toda a celebração que foi feita, com todas as contribuições que foram colocadas na mesa, a gente ainda precisa resolver esse gap entre a linha amarela e pelo menos a linha azul, com o objetivo de chegar na linha verde. Mas a gente precisa pelo menos resolver esse gap. Então já fica aqui uma dica da importância da agenda florestal para a gente ter no debate, né, depois nas perguntas. Qual que é o contexto do Brasil? Né? Por que o Brasil submeteu a sua NDC da forma como foi submetida, como a gente vai ver aqui na meta? Por conta do desmatamento, né, as altas taxas de desmatamento na Amazônia, boa parte das emissões do Brasil vinha justamente do setor de florestas. Com todo o esforço do PPCDAN, redução do desmatamento, a gente conseguiu reverter essa situação. Os últimos dados do MCTI de estimativas anuais de emissões mostram que o desmatamento não é mais a principal fonte de emissão. Hoje é o setor de energia, mas a agricultura, aqui com 33% e desmatamento com 18%, ainda tem uma parcela significativa, né, e com variações do desmatamento anual na Amazônia, isso faz com que a gente tenha um cenário ainda bastante complicado em relação ao perfil de emissões do Brasil. Vou entrar direto no compromisso do Brasil. Então, a NDC, quando vocês ouvirem falar de NDC, o que é de fato o compromisso do Brasil? E é o único compromisso, vou ressaltar isso aqui, tá, gente? O único compromisso que o Brasil assumiu, do ponto de vista da NDC, é esse aqui. 37% de redução de emissões, uma redução absoluta para toda a economia em relação ao ano base de 2005. Ou seja, o que eu emitia em 2005 como país, em 2025 eu tenho que chegar com 37% menos. Esse é o compromisso que o Brasil assumiu. A questão dos 12 milhões de hectares de recuperação de vegetação nativa
é uma das formas que o Brasil apresentou como ele pode chegar nos 37%. Mas vamos supor que a gente fala, não, floresta não vai dar certo, eu vou mudar toda a matriz energética do país porque vai ser muito mais fácil. E se eu chegar nos 37%, do ponto de vista do compromisso internacional, está resolvido. Isso não quer dizer que para a gente abandona a agenda de florestas e vamos fazer outra coisa. É justamente o contrário, porque no caso do Brasil, as maiores oportunidades estão justamente na agenda de floresta. A gente não precisa fazer uma matemática aqui para dizer o que é mais barato, né? Mudar a matriz energética ou plantar floresta. Né? O que não quer dizer também que a gente não tenha que mudar a matriz energética e que ela seja mais sustentável, né, de fontes renováveis. Então, o compromisso do Brasil é para toda a economia, mas é no setor florestal onde estão os custos mais efetivos para a gente chegar nesse resultado. Esse é um ponto super importante da NDC e importante também que vocês internalizem isso no debate de vocês. Do ponto de vista do Acordo de Paris, os 12 milhões não são uma meta, eles são um meio de chegar nos 37%. Não vou entrar em detalhes dessas ações indicativas que estão na NDC. A NDC é um texto curto, são 10 páginas, está no site do Itamaraty, no site do MMA. Tem ali algumas indicações de o que o Brasil vai fazer para chegar. Só para chegar no setor de florestas, né, que eu acho que é o mais importante para a gente já falou muitas vezes, né, dos 12 milhões de hectares até 2030. É interessante porque aqui a gente fala de usos múltiplos. Tá? Na NDC a gente está falando de usos múltiplos, a gente não está falando necessariamente de restauração ecológica, a gente está pensando aqui também no uso econômico dessas áreas. Mas a gente ainda tem alguns outros, né, que a gente chama de ações indicativas. Então, o fortalecimento do Código Florestal. Aqui a gente está falando do desmatamento ilegal zero até 2030, só que a gente fala de desmatamento ilegal zero e compensação das emissões das áreas que forem autorizadas. Ou seja, se o Estado autorizou autorização de supressão de vegetação nativa em alguma área, essa área teria que ser compensada. Então, é um dos elementos que estão colocados aqui. E ampliação da escala dos sistemas de manejo florestal sustentável. Né? Então, essas são as ações indicativas que o Brasil apontou como a gente chegaria lá nos 37%. Só para que vocês saibam, do ponto de vista da ratificação nacional, em 2016, a gente teve um decreto legislativo 140 que aprovou o texto do Acordo de Paris dentro do normativo jurídico, do ordenamento jurídico brasileiro, e o decreto 9073 de 2017 que promulgou o Acordo de Paris. São etapas aí do direito jurídico internacional, do direito internacional, do ponto de vista da ratificação do acordo no Brasil. Em relação ao estágio atual, o que a gente está fazendo? É um momento, a gente já está chegando num momento de transição, é um momento um pouco complexo da gente dizer exatamente, né, como é que a gente vai implementar a NDC, mas a diferença do Brasil para outros países é que aqui a gente já tem um conjunto de políticas públicas muito robusto, muito forte, para lidar com a implementação da NDC. A NDC brasileira foi construída em cima das suas próprias políticas públicas. Então, é natural que as políticas públicas brasileiras continuem sendo o colchão, a base para o que vai ser a implementação da NDC. Alguns países estão desenvolvendo novas iniciativas, novas políticas para implementar a NDC. No nosso caso, a gente está reconhecendo muito mais a necessidade de fortalecimento das políticas existentes para chegar nos resultados que foram implementados. Mas existe um documento base, um V0 de uma estratégia nacional de implementação da NDC, que está sendo preparada dentro do MMA, já com base em algumas contribuições. Esse documento, assim que tiver uma versão consolidada, vai para consulta pública, vai para discussão com a sociedade, mas isso vai ocorrer aí ao longo do ano de 2019. Né? A gente não tem nenhum prazo agora tipo, de sair correndo para fazer estratégia. A gente ainda tem todo o ano de 2019 para desenvolver isso. Um elemento fundamental do nosso debate, aí já a conexão com a agenda de florestas, é a questão de financiamento. Né? Acho que a gente só apareceu em várias das falas aqui nesse evento. Como é que a gente avança na estratégia de financiamento. E alguns financiamentos que já estão em andamento no Brasil, não quer dizer que eles surgiram a partir da NDC. Mas o fato do compromisso que o Brasil colocou na NDC, o compromisso que o Brasil tem com essa agenda, ajuda a gente a reforçar um ciclo de interesse dos doadores em também continuar colaborando com o Brasil. Né? Então, por exemplo, no Fundo Amazônia, onde a gente já tem um ciclo aí de 10 anos de projetos, de resultados, a partir do momento que o Brasil tem uma NDC ambiciosa, isso ajuda a gente a conseguir mais recursos, a negociar com os doadores para que a gente consiga continuar alimentando o Fundo Amazônia. E eu não vou entrar em detalhes do que já está acontecendo em cada um desses fundos, mas só vou chamar a atenção do Green Climate Fund, que é o GCF,
né, que já existia antes do Acordo de Paris, mas lá em Paris teve um compromisso dos países desenvolvidos em aportar 100 bilhões de dólares ao ano para o GCF, para o apoio à mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. Né, desses 100 bilhões de dólares que foram prometidos, 3,7 até o momento. Então, tem muita coisa para a gente negociar ainda do ponto de vista dessa agenda multilateral na mudança do clima, para a gente conseguir também trazer mais recursos para o Brasil e que a gente possa acelerar a agenda de florestas aqui também com esses recursos. Só para a gente já ir fechando, eu falei para vocês que a gente ia dar muita ênfase na NDC, no Acordo de Paris, porque os outros compromissos que o Brasil assumiu estão atrelados, né, ao compromisso da NDC. Então, no caso do Bond Challenge e da Iniciativa 2020, a gente teve, em 2016, lá na COP de Cancún, e eu até trouxe a foto dos nossos 2 ministros, né, Blairo Maggi e Sarney Filho, na época, para mostrar que dá para a gente trabalhar junto e não necessariamente no mesmo prédio, né, de que, de fato, né, foi um compromisso conjunto entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, no sentido de colocar essas metas que estavam já refletidas nas políticas públicas brasileiras, né? Então, os 12 milhões de hectares ali de florestas até 2030 foi o que o Brasil submeteu ao Bond Challenge. Se eu não me engano, é o 3º maior compromisso que foi submetido ao Bond Challenge. Acho que é o primeiro, tem um dos Estados Unidos e o segundo da Índia. Acho que Estados Unidos e Índia são maiores e depois é o do Brasil. E aí o Bond Challenge fez ali uma iniciativa de levantamento de dados, né, de potencial de ganho econômico, né, da agenda de restauração. Aqui vocês são todos doutores nisso, não vou entrar também nesse mérito. Mas esse foi o compromisso que o Brasil colocou lá, de 12 milhões de hectares. E no caso da Iniciativa 2020, acho que ela, eu diria até que o pessoal do WRI talvez pode explicar até melhor do que eu, mas é um recorte dentro do Bond Challenge, né, para a América Latina, onde está olhando especificamente nesse esforço regional. E aqui, no caso, recuperação de 20 milhões de hectares até 2020. No caso do Bond Challenge, são 150 milhões de hectares até 2020, como compromisso global, 350 milhões de hectares até 2030. Né? E um recorte disso na Iniciativa 2020, 20 milhões de hectares até 2020, na América Latina. No caso do Brasil, acho que talvez por uma interpretação mais ampla do que é um compromisso na Iniciativa 2020, e também por isso a importância do mapa, foram colocados, além dos 12 milhões de hectares de floresta, os 5 milhões de hectares de pastagens recuperadas e 5 milhões de hectares em ILPF. Aí, nesse caso, o compromisso do Brasil vai a 22 milhões de hectares. A Iniciativa 2020 tem muito caráter também de facilitação, né, de fundos de investimento, conexão do setor privado também com as oportunidades de recuperação. Eu acho que eu vou guardar isso para o debate, até porque eu já avancei um pouquinho no tempo. A moça até foi embora, ela desistiu de me cortar no tempo. Então tá bom. Aqui, já para finalizar a discussão e retomar o que a gente tinha falado no início, né, a gente está numa trajetória de emissões de gases de efeito estufa que está levando a gente para alguma coisa aí perto de 4 graus Celsius de aumento de temperatura. E para chegar, né, nessas outras trajetórias de 2 e abaixo de 2, a gente vai ter que ter um esforço muito maior do que o que a gente está fazendo. Né? Saiu recentemente o relatório do IPCC de 1,5 graus, que mostrou claramente a emergência desse cenário do ponto de vista de mudança do clima. Né? Se a gente não fizer algo rapidamente, a gente não vai mais conseguir ter o cenário de 1,5, que nem está aqui nesse gráfico, no caso, né? E dificilmente ainda se manter no cenário de 2 graus. E aqui já é uma discussão de fato, eu também nem tenho todos os elementos para a gente, conceituais para a gente defender, mas existe um espaço gigantesco para a agenda de florestas ser ainda mais protagonista dentro desse cenário. Do ponto de vista de custo de oportunidade, tem um conjunto imenso de implicações no que eu vou falar aqui. Mas do ponto de vista do custo de oportunidade para chegar no fato no cenário de remoção e manutenção desses estoques de carbono, obviamente floresta é o jeito mais barato. Isso entra numa dimensão de direito dos países, o que você quer fazer com cada uma dessas áreas. O Brasil, inclusive, tem posições muito fortes em relação a isso, em relação à compensação, por exemplo, de emissões de outros países aqui no Brasil, são elementos que a gente não aceita. Mas o que não significa que a gente não tenha oportunidades de utilizar os recursos que estão sendo previstos para a agenda de mudança do clima, para a gente acelerar os nossos investimentos na agenda florestal, com a perspectiva que a gente tem discutido aqui nos últimos dias,
de visualizar as oportunidades econômicas, os ganhos sociais, os ganhos ambientais que têm sido colocados na mesa. A gente precisa, urgentemente, reverter essa curva e a agenda de florestas vai ser fundamental. E não dá para dizer que isso não está sendo feito, né? Em alguns dos painéis aqui a gente discutiu um pouquinho, alguém deu exemplo, a questão da China, né? A China, a gente viu um dado, acho que foi a Laura, inclusive, que falou no painel de apresentação dela. Tem um programa que chama Grain for Green, se eu não me engano, um programa chinês, que tem recuperado florestas numa escala assim, sem igual no mundo. E a cobertura de vegetação nativa na China passou de 1,5 milhão de quilômetros quadrados em 1990, se eu não me engano, para mais de 2 milhões de quilômetros quadrados em 2015. Então a China é um país que nas suas escalas plantou 500 mil quilômetros quadrados de floresta. Então existe um caminho e existem possibilidades da gente concretamente avançar nessa agenda. A gente não precisa trabalhar com essa escala. Os nossos modelos, a forma de uso do território é diferente, mas existe espaço, existe vontade, eu acho, né, como a gente tem visto aqui nesse evento, e existe uma perspectiva de recursos sendo colocados na agenda internacional para a gente investir aqui. Eu acho que essa era a última mensagem que eu queria passar. Eu agradeço demais aí a atenção de vocês e em relação à NDC, acho que ficou bem claro aqui, né, o que a gente tem como compromisso. Então, acho que esse é um elemento talvez mais importante aqui de ficar de mensagem para vocês. E eu espero aí que a gente tenha a chance de fazer um bom debate com as 3 palestras que a gente viu. Obrigado. Bom, obrigado, Mari, obrigado, Gabriel, excelentes explanações. Eu queria convidar vocês dois para, junto comigo, compor a mesa e abrir para perguntas, que a gente possa fazer um debate aqui construtivo e bem produtivo. Minha proposta é fazer conjunto de 3 perguntas, a gente anota e vai respondendo. José Marcelo Torezan, da UEL de Londrina. Parabéns pelas apresentações, foram todas sínteses muito instigantes, assim, mas eu vou fazer uma pequena provocação. Com o tempo que tem disponível para vocês apresentarem, vocês não têm como detalhar métodos. Mas a gente na academia está acostumado a apresentar intervalos de confiança, pelo menos, para dar uma ideia assim, de como raciocinar com os números. E eu senti falta, por exemplo, quando você apresenta valores de redução de erosão e de ganhos econômicos, né? Queria saber se é deliberado vocês não apresentarem, se eles são muito grandes, né? Se a gente deveria se preocupar com isso. Boa tarde, meu nome é Arnaldo Ferreira, eu trabalho com o governo americano no Serviço Florestal, mas a pergunta que eu tenho é mais relacionada a algo local. Um pequeno produtor com interesse de investir em reflorestamento, não de espécies, vamos dizer, espécies nativas no caso, qual que seria o primeiro passo para ele captar recursos para montar um projeto desse? Janaína Rocha, Serviço Florestal Brasileiro. É para a Mari, principalmente, em relação ao sequestro e à estocagem, né, de carbono nos projetos. Eu queria entender melhor como vocês fazem a mensuração, se é um processo de modelagem, quais são as variáveis e periodicidade de medição, para que vocês façam essas estimativas, que é um desafio que a gente tem para alguns projetos que a gente vai iniciar a implantação, e a gente tem estudado aí e visto várias, inclusive uma provocação também, visto várias lacunas e diferenças de interpretação em relação à medição disso, especialmente em espécies nativas e em mudas, né? A gente tem muito avanço de modelagem e medição disso em florestas maduras, mas eu acho que a gente tem um desafio aí de aprimorar a mensuração e métodos nas
nas mudas e na própria regeneração natural. Bom, eu vou começar e eu vou responder o Torezan e a Janaína bem sucintamente sobre a questão de metodologia. Eu até, quando eu estava montando a minha apresentação, eu falei, gente, eu preciso colocar métodos, enfim. A questão é a seguinte, a primeira, não fui eu que fiz as análises, eu estou aqui como uma porta-voz, né? Eu acho que é importante citar isso, eu trabalho bastante na articulação, em diagnósticos socioeconômicos locais, então, trabalho muito com diagnóstico de restauração, enfim, acho que os meus colegas de trabalho seguem a metodologia, a gente usa Invest, enfim, de cabeça agora, não estou me lembrando de outros softwares, enfim, ferramentas que a gente usa para fazer essas análises, mas, como eu disse, durante a minha apresentação, todos os métodos utilizados para gerar esses números estão publicados nesses documentos que eu menciono. Então, tem assim, anexos que explicam quais são as premissas, quais são os intervalos de confiança, principalmente no caso do Verena, que eu trouxe da silvicultura de nativas, existe ali um intervalo de confiança, então eles rodaram análises de sensibilidade para saber o quanto aquele número é real ou não. Então, existe, sim, por trás daquilo, uma metodologia bem robusta, inclusive no caso do Verena, que é uma publicação do WRI, a gente tem um processo super robusto de ciência e pesquisa, que a gente passa por uma revisão, uma rodada, como se fosse um artigo de revista, enfim, de periódico, mas que passa por todo um processo. Então, acho que nessas publicações trazem mais esse detalhamento, enfim, das análises, de onde vieram e quais foram as formas que a gente utilizou. Além disso, eu deixo meu e-mail e de outros pesquisadores lá do WRI, caso vocês queiram mais informações sobre isso. E eu vou aproveitar o Arnaldo para depois passar para os colegas aqui, sobre pequenos produtores. Hoje, o principal contato que o produtor rural tem, na minha visão isso, é a assistência técnica quando ela existe, né? Então, muitas vezes, ele não tem acesso ao ponto de vista mais econômico da restauração, por uma questão de desconhecimento sobre as oportunidades do Código Florestal, né? Seja para a restauração de APPRL ou mesmo de uma área de uso alternativo do solo que ele queira melhorar a produtividade. Então, acho que a gente tem que, sim, trabalhar nesse ponto de capacitação e, enfim, esclarecimento sobre essas oportunidades, mas já existem iniciativas, enfim, de organizações não governamentais e de universidades que já estão levando essa notícia de como fazer, como dar esse primeiro passo para restaurar. Eu, no caso, citei o relatório do RON do Vale do Paraíba, das oportunidades de restauração do Vale do Paraíba. Para dar um exemplo que a gente está fazendo lá, a gente revisou todos os procedimentos administrativos. Então, se hoje eu quiser plantar floresta no modelo só de nativas, se está na área de APP, quais são os passos que eu tenho que seguir? Então, eu tenho que me cadastrar no portal X, eu tenho que fazer um levantamento Y, enfim, tem um passo a passo ali de procedimentos administrativos que você tem que dar para fazer essa restauração. A gente precisa evoluir, sim, em comunicação, em como divulgar isso, mas, enquanto instituição, o WRI tem feito isso para São Paulo, vai fazer também para Minas e para o Espírito Santo, para ajudar nesse contato que o produtor rural tem, com a afinidade que ele tem com esse tipo de projeto. Então, acho que a gente precisa avançar muito ainda, mas este é um primeiro passo que a gente está tentando dar. Posso comentar? Acho que em relação à questão dos projetos também, o acesso, tem essa dimensão que a Mari trouxe, que é fundamental da assistência técnica. A gente apareceu em alguns momentos nos outros debates aqui também, e de certa forma, eu não vi tanta apresentação em relação a isso, né, da assistência técnica, como é que a gente aumenta a escala. Então, acho que é algo que precisa ser mais bem estruturado. Mas eu acho que quase todas as instituições representadas aqui têm algum projeto, né, algum nível de atuação relacionada à agenda de recuperação no campo, né. Então, quando a gente espalha isso pelo território, a resposta à sua pergunta vai estar muito envolvida também em relação a onde essa pessoa está, né. No caso da Amazônia, o Márcio falou na sessão anterior aqui que a gente são 200 milhões de reais que foram colocados para a seleção de projetos de recuperação.
Se essa pessoa estiver numa dessas regiões que foram atendidas, provavelmente ela vai ter acesso à possibilidade, inclusive, de ter uma recuperação sem custo para ela, porque ela vai ser apoiada por um projeto do Fundo Amazônia, se for um imóvel até 4 módulos fiscais. Se ela estiver no Espírito Santo, por exemplo, ela pode atender a chamada do Reflorestar e ter um apoio ali de um PSA para recuperar a sua área, né? Então, existe, acho que, iniciativas espalhadas no território, e aí falta um pouco ainda da gente conseguir enxergar isso de maneira integrada, para colocar, talvez, numa plataforma onde o produtor possa olhar e falar, bom, o que eu tenho, né, de opção aqui? Eu acho que esse talvez seja um passo a ser desenvolvido, mas se a gente olhar o conjunto de iniciativas que estão sendo colocadas, acho que já tem bastante coisa em andamento, que ainda não vai chegar nessa escala que a gente precisa, né? Bom, vou comentar rapidamente as 3 perguntas. Zé Marcelo, ótima provocação, né? É muito bom a gente que trabalha mais em ONG, com as coisas ali de uma forma diferente da academia. Mas acho que é legal ressaltar que tanto o WRI quanto a TNC, eles têm um embasamento científico muito grande, né? O WRI talvez até mais que a TNC, mas a TNC também, a gente trabalha com ciência. Então, todas as nossas ações são embasadas antes na ciência, né? Esses trabalhos todos, tanto que a Mari apresentou do Verena, quanto o que eu apresentei dos custos, eles têm sim uma análise mais aprofundada, a variância, né, o desvio padrão nos custos é absurdo, e isso, apesar de não estar tão explícito no nosso material em relação a custos, ele está sendo produzido. A gente pretende publicar isso numa revista científica, né, o Pedro Brancalhão está ajudando a gente nisso, e então vai estar todos esses detalhes, essas análises estatísticas estarão lá. Com relação à provocação do Arnaldo, do Serviço Florestal Brasileiro, acho que o Gabriel comentou bem, mas é isso, depende qual é a finalidade da restauração daquele projeto, né? Para fins ecológicos, ele está querendo, para fins econômicos, vai estar numa área protegida por lei, reserva legal, área de preservação permanente, para até pensar na legislação pertinente, né? E como acessar créditos, como fazer o projeto, que em alguns casos você nem precisa. Quando, por exemplo, é fora de área protegida, você pode fazer o seu projeto, e se for para exploração futura de nativos, basta você comunicar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, correto, doutor Fábio? Então é isso. E aí você pode acessar recursos não reembolsáveis, como essas possibilidades que o Gabriel citou, que o Márcio do BNDES citou hoje mais cedo. E também você pode acessar alguns projetos. Vou dar alguns exemplos. A gente tem produtores rurais que eles mesmos estão colocando dinheiro próprio para executar projetos para retorno econômico, e a gente tem produtores rurais que estão buscando Pronaf, FINEM, enfim, tem várias possibilidades. E o caminho é você ou procurar algum técnico regional, né, de alguma ATER da tua região, ou algum engenheiro, ou biólogo, algum profissional que possa te orientar, né? Esse é o primeiro passo para buscar recursos. E com relação à Janaína, acho que ninguém falou da questão de carbono, ou comentou aqui? Comentou? Ah, tá. Então, acho que vale só destacar que a TNC está muito preocupada com isso, porque hoje o que eu tenho que reportar lá fora, né, em nível global, para os nossos doadores e para a TNC global, é quantidade de carbono sequestrado nos nossos projetos. Então, a gente tem, sabe aquele sistema integrado de restauração que o Júlio apresentou? Aquele sistema tem uma aba onde a gente chama aba monitoramento, e ali tem uma calculadora de carbono. Então, para cada polígono de restauração que está no nosso sistema hoje, a gente tem uma formulazinha já adequada para a técnica que foi utilizada para a restauração e para aquele determinado uso da terra. É pastagem, né, vai ter a linha de base é pasto, então vai mudar quanto. Mas a gente está usando equações do painel de clima da ONU, né, do IPCC. Então, é isso que a gente está usando por enquanto. Se o governo federal tiver outra proposta, outra metodologia, é muito importante que eu saiba, porque a gente tem que falar a mesma língua e tem que estar alinhado com vocês. Então, acho que é uma provocação para você também, para ver se o nosso sistema faz sentido para o serviço florestal ou não, e trazer informação de volta para que a gente possa mudar nossas metodologias, se for o caso. Tem mais tempo, né? Temos mais 10 minutos, acho que dá para fazer mais 3 perguntas. Boa tarde, é Mariana, da Universidade de Brasília.
Eu tenho primeiro uma pergunta para o Gabriel. Não sei se é uma pergunta muito besta, um pouco ingênua da minha parte, mas eu queria perguntar se esses compromissos internacionais, se existe alguma forma de punição para países que não cumprem. E se isso implica, de alguma forma, no cumprimento de fato, né? Se o país pode decidir não cumprir de uma hora para outra e o que isso vai acontecer, né? E aí, outra dúvida, na verdade, uma colocação que me veio aqui. Eu tenho trabalhado também um pouco com levantamento de custo da restauração e tentado trabalhar um pouco a parte de avaliação econômica, né? Enfim, tenho enfrentado muitas dificuldades, talvez um pouco menor em escala do que vocês enfrentaram, né? Tentando fazer um trabalho aí em âmbito nacional. Mas eu, assim, fiquei imaginando se vocês pensam em trazer um pouco a metodologia de cálculo que vocês usaram, divulgar de alguma forma assim, em formato de workshop, de cursos, até para pequenos produtores ou empresas, para que fique mais fácil, talvez uma planilha aberta, de uma forma de calcular, ou talvez um sistema na internet que a pessoa possa colocar e já saia, sei lá, o VPL mais ou menos do projeto dela, ou a TIR, ou o BPE. Não sei, que seja uma linguagem um pouco mais acessível, mesmo para o produtor ou para empresas que estão entrando, né, começando a trabalhar nessa área, para a gente comece a falar sobre isso, da mesma forma que a gente está falando de questões técnicas, né? Já tem cursos sobre como é que você faz para restaurar o solo e como é que você faz para escolher a espécies nativas e tudo. Aí, assim, é isso. Se tem alguma coisa querendo tornar isso mais globalizado, essa linguagem econômica, assim, né? Eu sou Márcio Costa, do BNDES. Minha pergunta é para o Gabriel Lui, do MMA. Gabriel, mesmo sabendo que os 12 milhões de hectares até 2030 não é uma meta brasileira, isso é claríssimo, mas é uma medida para alcançar essa meta. De todo modo, é quase que um objetivo interno que está todo mundo compartilhando, né, de chegar a esse valor. A minha pergunta é vinculada ao atingimento desse objetivo dos 12 milhões até 2030, que o prazo é curto, né? A gente sabe que a gente vai ter uma série de atividades aí, do Código Florestal, de recuperação, tem a parte de silvicultura também, que pode entrar nessa conta, né? Mas a minha pergunta é voltada para a regeneração natural, foi um tema muito debatido aqui na conferência. A gente sabe que, principalmente na Amazônia, houve uma recuperação de áreas em regeneração natural, áreas abandonadas. Hoje não foi nem uma condução de regeneração natural, foi uma volta assim, de áreas que foram desmatadas e tal, da ordem aí, já se levantou, da ordem, se não me engano, 7 milhões de hectares, desde 2005 e tal. Eu queria saber se isso o MMA está considerando, juntamente com o MCT, enfim, está considerando para entrar na conta, se é só a condução de regeneração, mais os plantios, ou esse aspecto também de áreas que foram abandonadas, também vão entrar na conta dos 12 milhões. Olá, boa tarde. Meu nome é Caterina, sou do governo do Reino Unido. Eu estava vendo aqui agora rapidinho a plataforma quanto é plantar floresta, né, que o Rubens você mencionou. Por acaso, não sei o quanto vocês estavam envolvidos, sim ou não. Você sabe se isso tem, quem tem usado isso, se isso tem mudado alguma decisão, influenciado alguma decisão, se o setor privado está usando isso? Eu achei bem bonita, bem fácil de usar também. E se tem outras lacunas de informação que existe oportunidade para criar plataformas desse jeito para avançar uma restauração florestal no Brasil. Mariana, excelente pergunta. Essa talvez seja uma das dimensões mais sensíveis das negociações internacionais, né? Como é que você lida com uma dimensão de punição por algo que não é cumprido? É de fato um tópico muito sensível mesmo, porque você conseguir fazer com que 196 países cheguem em um consenso, em um documento, um conjunto de regras e a forma de estabelecer monitoramento, acompanhamento, reporte disso, é algo muito complexo.
Então, essa dimensão de punição, normalmente, ela não aparece nesses debates. Você não tem uma punição explícita que não seja a própria dificuldade de acesso a recursos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no GCF, existe uma alocação específica do GCF, do Green Climate Fund, desses 3,7 bilhões, que é de 500 milhões de dólares para países que já atingiram um resultado, né? Que é como se fosse um pagamento por um resultado já atingido. Inclusive, o Brasil está submetendo uma proposta ao GCF dentro desse componente, porque o Brasil já atingiu um resultado de redução de emissões. Agora, você colocar uma punição explícita a um país, você não tem nem os instrumentos exatos dentro da governança para dar espaço de maneira muito explícita, né? Então, é uma sensibilidade dentro da negociação internacional que é uma barreira que dificilmente ela é rompida. O que não pode evoluir no desenvolvimento das negociações, essa próxima COP agora na Polônia, que é a COP 24, ela vai estar muito focada no debate do livro de regras do Acordo de Paris, né, onde vão ser estabelecidas as regras de monitoramento, como os países fazem o reporte de informações. Então, é um processo em evolução, mas ao mesmo tempo muito sensível, né? Vide a posição recente dos Estados Unidos, por exemplo, de retirada do Acordo de Paris, né? Vide as declarações do nosso futuro presidente também, que a gente está tentando mitigar, para usar o termo de mudança do clima. Então, são elementos que são muito sensíveis dentro de uma negociação internacional, né? Mas é algo que sempre fica na mente de aumentar a efetividade de um instrumento como esse, né? Já vou aproveitar e responder ao Márcio. Márcio, excelente pergunta, excelente debate que a gente tem que fazer, que não está, e já te adianto que não está resolvido, né? A gente tem, de fato, acompanhado esses dados de regeneração natural. Isso é de alguma forma, a gente vai ter que reportar essa informação, né? A gente fez um primeiro exercício utilizando os dados do TerraClass Amazônia, né, que são 5 milhões de quilômetros quadrados, que o Brasil classifica, né, desde 1991 até 2014, que foi o último dado que a gente teve disponível. A gente está trabalhando junto com o IBAMA, Embrapa e INPE para produzir os dados TerraClass Amazônia 2016 2018, para a gente também conseguir dar um salto no tempo e ver o que aconteceu com essa possível regeneração natural nos últimos anos. Mas, de fato, a gente tem um volume muito grande de área que está permanecendo como que a gente chama no TerraClass de vegetação secundária. Então, o que dá para dizer hoje? Existe um volume, na ordem que você falou, de 7, 8, até 9 milhões de hectares de áreas classificadas como vegetação natural, que tem aí pelo menos 6 anos de permanência. Isso tá, pelo menos até 2014, que é o último dado que a gente tem no TerraClass, estava lá. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai falar, não, agora o meu compromisso está resolvido, não preciso mais pensar na EDC? Provavelmente não. Ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar a existência desses milhões de hectares de vegetação secundária na Amazônia. Então, a gente está analisando como lidar com isso. A gente não pode ignorar que, em princípio, é uma área em processo de recuperação. A gente tem que qualificar essa análise com se isso está dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma terra indígena, se está dentro de uma APP, com base nos dados do CAR, de uma reserva legal. A partir dessa qualificação, acho que a gente vai ter mais elementos para dizer, bom, isso aqui, de fato, vai contabilizar no compromisso ou não vai contabilizar no compromisso. Lembrando que a linha de base da NDC brasileira é 2005. Né? Se eu tenho, então, áreas que têm 6 anos de permanência de vegetação secundária, ela está dentro dessa linha de base do Brasil. Se a gente chegar à conclusão de que a gente vai contabilizar esses milhões de hectares como parte do compromisso, obrigatoriamente, a gente vai ter que dar um salto no nosso compromisso, né? Então, a gente fala, bom, esses 12 milhões, a gente, com o melhor do conhecimento da época, a gente não tinha observado essa quantidade de área que estava em processo de recuperação, então a gente vai saltar para 20, saltar para 25. Eu acho que esse é o caminho natural, se a gente for contabilizar essas áreas. Em relação à diferença do compromisso internacional versus nacional, de fato, no Acordo de Paris, o compromisso do Brasil hoje é 37% de redução. Mas no compromisso nacional, aí não é quase os 12 milhões. Aí a gente tem a Proveg, que colocou lá por meio de um decreto, 12 milhões de hectares até 2030. Então, ela é um compromisso nacional de uma política pública, ela é um compromisso internacional da redução de emissões. Mas não necessariamente eu vou chegar por meio desse caminho. Mas aqui dentro eu preciso chegar nesses 12 milhões. Né? Então, não é quase não, é os 12 milhões mesmo. Só queria acrescentar nessa da linha de base
que o WRI reforça aqui abertamente a vontade, enfim, de contribuir com essa agenda, né, Gabriel? A gente já veio conversando, porque acho que o Márcio colocou muito bem que isso é importante, começar essa discussão logo, para a gente, quando, enfim, 2020 chegar, a gente já ter o que reportar, já trazer uma perspectiva de monitoramento, se colocar nessa vanguarda de como medir, como trazer indicadores robustos para essa discussão da restauração. Enfim, além de querer os 12 milhões, monitorar como que vamos fazer isso. E aí, respondendo a Mariana, a minha xará, sim, está disponível a nota técnica, então reforço para o Torezan e para a Janaína, que está disponível no nosso site, a nota técnica da ferramenta de valoração. Essa nota técnica explica, enfim, ela está em inglês, está sendo traduzida, se eu não me engano, eu acho que já está disponível, não tenho certeza se está em português. Existem vídeos no YouTube que explicam como mexer na ferramenta, então tem lá uma série de 5 vídeos apresentando a ferramenta, o que você tem que preencher, como que preenche. Então, assim, ela é complexa porque se trata de uma análise financeira, de uma valoração, mas, ao mesmo tempo, a gente tentou fazer de uma forma didática para que várias pessoas possam usar, enfim. E aí o Alan, que é a pessoa que lidera esse esforço com essa ferramenta, enfim, é uma pessoa super acessível e tem feito, enfim, reuniões e participado de eventos na medida do possível para apresentar isso. E aí, eu queria falar que, além dessa ferramenta do WRI, existem outras ferramentas também. Esse aqui é um exemplo, né? A Embrapa tem também, o ICRAF, enfim, tem outras metodologias de fazer isso também, que não a do WRI, enfim, que a gente desenvolveu junto com parceiros, mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, que existem outras formas também. Obrigada. Bom, só para complementar, Mariana, eu não entendi muito bem se sua pergunta era com relação a usar para fazer a valoração ou para estimar os custos gastos. Mas, se for com relação aos custos, a metodologia de levantar custos gastos na restauração, a pessoa que liderou isso é o Júlio, o Timos está aqui, levanta o braço aí, Júlio. Você pode conversar com ele depois, porque tudo isso é aberto e a TNC tem total interesse que isso seja realmente utilizado de forma pública por o maior número de parceiros possíveis, né? Então, não é ideia, não é se apropriar da metodologia, nada disso, pelo contrário. Então, super tá acessível, ele pode te passar os detalhes do trabalho e a metodologia como foi, com detalhes. Respondendo a Caterina agora, essa plataforma Quanto é Plantar Floresta, ela foi desenvolvida pelo Instituto Escolhas, né? A TNC não participou da elaboração disso. Hoje a gente só está se aproximando deles para colocar os nossos dados de levantamento de custos, porque, como eu disse, eles são um pouco mais refinados, né, um pouco mais apurados. E, assim, eu posso te dizer, a gente não tem controle de quantas pessoas acessam por dia e tal, mas me parece que ela é muito pouco subutilizada, ela é subutilizada. Então, poucas pessoas acessam, poucas pessoas conhecem, até por isso que a gente está com essa proposta de, além de colocar os nossos dados, né, TNC, Ministério do Meio Ambiente, IPEA e Embrapa nessa calculadora, também levar isso para o Web Ambiente, que é aquela plataforma da Embrapa. Como eu disse, a gente está discutindo isso, porque aí a gente pode ter uma maior capilaridade, divulgar um pouco mais, e finalmente ela ser utilizada por todo mundo que tem interesse em recuperar a floresta. Tá? E com relação à sua outra pergunta, as lacunas, eu não sei se são lacunas para restauração, foi isso, de modo geral? Você lembra que eu mostrei um barrilzinho ali? Então, tudo aquelas tabuinhas do barril, todas aquelas são lacunas, são coisas que a gente tem que trabalhar. Então, a questão do recurso financeiro é uma, mas a gente tem toda a questão de assistência técnica, a gente tem que trabalhar muito isso. A gente não tem hoje no Brasil pessoas que têm esse know-how, essa capacidade, são poucos, né? Para restaurar milhões de hectares, a gente precisa evoluir muito. Então, são vários, né, eu diria, mas a assistência técnica, qualidade de sementes, qualidade de muda, insumos, enfim, várias lacunas. Eu posso até te passar esse material, se você quiser depois. Gente, estou sendo comunicado aqui que nosso tempo encerrou. Acho que foi muito legal, muito bacana. Queria agradecer a presença de vocês todos.
Vocês querem acrescentar algo mais, falar algo mais? Então, obrigado, Mariana, obrigado, Gabriel, obrigado a todos vocês pelas excelentes perguntas. Uma ótima tarde. Obrigado.